Na última parte do nosso curso, nós vamos retomar alguns aspectos da comparação entre o desempenho do Brasil e outras economias, como é que o Brasil tem se inserido nessa ordem global em transformação, numa perspectiva que é de longo prazo e comparada. Um marco importante é entender que a característica fundamental tanto do Brasil quanto de outros países emergentes em desenvolvimento foi o foco no processo de modernização produtiva, de urbanização, de desenvolvimento num sentido mais amplo. A dinâmica de desenvolvimento vem se alterando em alguns aspectos com o passar do tempo pelos respectivos contextos históricos. Então, as oportunidades, as restrições, a própria percepção do que seria o processo de desenvolvimento. Então, por exemplo, no alvorecer da Revolução Industrial, ao longo do século XIX, a percepção era nos ganhos de produtividade, particularmente a produtividade do trabalho, na busca de utilizar os mecanismos de liberalização comercial como vetores de expansão. Então, na teoria econômica e na prática de alguns países isso aparece, por mais que também não possamos generalizar e simplificar. Os governos adotavam estratégias ativas de desenvolvimento. Vamos lembrar lá o Alexander Hamilton nos Estados Unidos, vamos lembrar os estados que vão fazer parte da futura Alemanha, particularmente a Prússia, que vão procurar dinamizar o seu processo produtivo, reduzir o atraso frente à Inglaterra. Temas outros que não eram parte da dinâmica social naquela época, que vão aparecendo nas décadas posteriores, como a questão do desenvolvimento humano, a compreender que o processo de desenvolvimento, no sentido mais amplo, depende do crescimento da renda, mas não somente disso, as pessoas vivendo mais, melhor, acesso à saúde, educação. Crescentemente, dos anos 70 para cá, a preocupação com os recursos naturais, com o meio ambiente, a percepção na primeira metade do século XX que os processos econômicos geram externalidades positivas e negativas e que há falhas de mercado. No século XX, a industrialização e urbanização que tinha ocorrido já em parte do mundo hoje chamado avançado ou desenvolvido, a Europa, o norte da Europa, Estados Unidos, essa dinâmica torna-se global, particularmente no pós-Segunda Guerra Mundial. Naquele contexto de Guerra Fria, mesmo países que tinham uma tradição de maior restrição à atuação estatal, passam a fomentar isto. Então, o ativismo estatal em várias frentes é a regra entre os anos 40 e 70, também será no Brasil. Essa polaridade se inverte a partir do final dos anos 70 e o que predomina nas décadas de 80, 90, nos anos 2000, foi, em essência, a busca de reformas pró-mercado, particularmente depois da dissolução do mundo soviético, da dissolução da experiência do socialismo real liderado pela União Soviética, a despeito do fato de que a China ainda formalmente se diz socialista. Depois da crise financeira global, que começa no verão do hemisfério norte de 2007, tem um ponto de auge com a falência do Lehman Brothers em setembro de 2008 e vai ter suas consequências mais fortes em 2009 nos anos subsequentes, nós vamos observar um retorno do ativismo estatal que nós exploramos em vários momentos do nosso curso. Também temos novos desafios, a revolução digital, a ascensão dos países emergentes no século XXI, particularmente da China e da Índia, e isso remete também como condicionante um debate se nós estaríamos ou não assistindo o fim da ordem liberal do pós-guerra. Problematizamos que talvez não tenha havido uma ordem liberal no pós-guerra, talvez no máximo pudéssemos falar em algo assim nos anos 90 para cá, e em todo caso essa perspectiva de uma economia global aberta, integrada, com organismos multilaterais pavimentando regras comuns do jogo, isso é algo que está, em alguma medida, sob contestação nesse momento. Tratamos já deste tópico. Vamos olhar um pouquinho mais agora para os dilemas do Brasil, enfatizando os grandes números e as comparações. As interpretações sobre esse desempenho são as mais diversas. Não é o foco desse curso, seria um foco específico de um debate mais longo de economia brasileira. Teremos que ter aí uma discussão com a literatura mais profunda e intensa do que provavelmente teríamos tempo nesse nosso curso de conjuntura. Porém, vamos tratar de delinear alguns aspectos
e deixar o terreno pavimentado para futuros debates. Como eixo, portanto, e sintetizando, temos que lembrar que nas modernas economias de mercado, o crescimento tem sido a regra, a evolução, o crescimento da renda per capita, a despeito de que esse crescimento tem perdido velocidade e intensidade em muitos países, e que o desenvolvimento, no sentido mais amplo, tem uma dimensão quantitativa, mais bens e serviços, aumento da eficiência produtiva, mas também qualitativa. Não há uma única forma de se capturar essa dimensão qualitativa, mas em geral a ideia de se viver mais e melhor, então a expectativa de vida, a educação e vários outros aspectos. E, em geral, a constituição das modernas sociedades de mercado, isso foi um tema central da sociologia, da política do século XIX para cá, altera-se com muita profundidade a estrutura social e a estrutura política. A emergência das sociedades de massa, das democracias de massa, ou de regimes políticos completamente distintos daqueles baseados na força da tradição, no poder coercitivo, hierarquizado. Então, são sociedades mais complexas e que passaram por várias turbulências aí ao longo dos últimos 200, 250 anos, que é quando essa dinâmica da industrialização vem se conformando. Vamos olhar um pouco alguns números, né, e colocar o Brasil nesse contexto. Em mais de um momento eu apresentei esse quadro, mas retomo este quadro para destacar o quê? O Brasil está tomando-se o território, tamanho de população, tamanho de PIB, né, por essas três vertentes. Brasil, Estados Unidos, Índia e China são os únicos países que aparecem, que constam no rol dos grandes em todos esses quesitos. Então somos uma grande população, somos também uma grande área geográfica, com uma constelação diversificada e rica de recursos naturais, e temos uma economia relativamente grande em termos absolutos. Né? Comparações envolvem trabalhar em termos per capita, né? Mas isso é algo que nós vamos fazer na sequência. Então, do ponto de vista da perspectiva externa, quem olha o Brasil de fora para dentro, eu sempre convido vocês a esse tipo de exercício, porque o analista tem que tentar se afastar um pouco do objeto de análise, e para nós é sempre difícil, né? Nós brasileiros, né, nos afastarmos, né, do objeto em função das paixões, no sentido mais estrito do termo, de que nós estamos imersos nos temas que envolvem o Brasil. Mas isso é um exercício que um cientista procura sempre ter, né? E aí eu estou trabalhando nessa perspectiva da ciência social aplicada, que é a economia, e que nos exige um certo rigor e uma capacidade deste afastamento. E aí o olhar de fora, olhar como o mundo nos olha, perceber a interação entre os debates locais, os debates externos sobre nós, auxilia nessa busca de algum grau de objetividade na análise. Então, a despeito das nossas discussões internas no Brasil, sempre muito candentes, o Brasil é percebido como um ator grande, e ele é um ator grande, mas é um ator grande que tem experimentado dificuldades as mais diversas, particularmente da crise da dívida externa para cá. Não só o Brasil, mas o conjunto dos países da América Latina, como nós tratamos de observar também aquele crescimento que diminui e torna-se mais instável. Em mais de um momento no curso, eu fui exaustivo, trouxe os dados e procurei mostrar isso para vocês. Um dos fundamentos do processo de crescimento econômico é a acumulação de capital. Essa variável, advinda aí das contas nacionais, do cálculo do PIB, que é a formação bruta de capital, no fundo está nos mostrando o quê? Está nos mostrando a nossa estrutura física, máquinas, equipamentos, o que nós temos à disposição para produzir e que nos cria oportunidade de expansão. Essa tabela mostra, a partir das médias decenais, como é que os investimentos no mundo estão distribuídos entre os principais países. E aí vocês observam que o Brasil vem perdendo participação relativa, China ganha participação relativa,
Outros grandes países, né, como Estados Unidos, Japão, diminuem um pouco na margem. Isso reflete também esse processo de mudança, da emergência do mundo em desenvolvimento, né? Essa é uma expressão que se populariza nos anos do pós-guerra. Lá naquela época, particularmente, os nossos países eram chamados de subdesenvolvidos, depois a expressão que ganha mais popularidade na academia, nos meios políticos, é o mundo em desenvolvimento. Mais recentemente, década de 90, se populariza a expressão de emergente. Essa é uma expressão que vem dos mercados financeiros. Então, economias emergentes. Em todo caso, estes países do sul global, que é uma outra expressão que surge mais recentemente, particularmente nos anos 2000, ganharam espaço, né, na produção, no comércio, também nos investimentos, muito liderados pela forte expansão da China e também da Índia. Vocês veem gráfico a distribuição também dos principais países. A América Latina, como um todo, perdeu espaço nessa era da globalização. A Ásia ganhou espaço na era da globalização e os países do G7, quando eu digo Ásia, é Ásia emergente, né? E o Japão está no G7, perderam participação relativa, assim como o resto de centenas de países. Então a América Latina, por esse prisma e vários outros, ficou estagnada ou perdeu terreno relativo dos anos 80 para cá. Aqui nós observamos essa mesma variável do investimento bruto da economia, só que por habitante, né? Então tem esse controle, tem economias grandes, economias pequenas. Cabe observar no primeiro gráfico a comparação entre Brasil, China, México e Coreia. Essa comparação entre esses países nós vamos fazer, que são grandes economias, né, economias grandes, complexas, as duas maiores da América Latina e os dois maiores países emergentes em termos de tamanho de economia do leste asiático, a China com grande destaque. E a Coreia de alguma forma descolou. A Coreia, nas estatísticas do FMI, já está entre os países de alta renda, ainda que para muitas variáveis não tenha atingido a renda média dos países de alta renda, né? Ainda tem uma renda média abaixo. Mas o que nós observamos aqui é que Brasil e México basicamente tiveram, historicamente, o mesmo volume de investimento por habitante. Mais recentemente, o desempenho do México foi um pouquinho melhor do que o do Brasil. Sempre essas variáveis são em valores constantes, em dólares, de 2015. Não estão controlados por paridade de poder de compra, que seria o melhor ainda, mas dá uma noção do que está acontecendo. E a China, que em termos absolutos é o país que mais investe no mundo hoje, consegue passar com a sua população de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes o volume de investimentos per capita nos anos 2000, basicamente, e depois da crise financeira global, a resposta da China à crise foi avançar nos investimentos, atinge aí mais do que o dobro do México, quer dizer, praticamente o dobro do México, o triplo do investimento per capita brasileiro neste momento, mas ainda abaixo do que Japão, Estados Unidos e Alemanha investem por habitante. Aqui nós temos a mesma ideia de distribuição global, né, em que o Brasil, nos anos 2000, ampliou sua participação. A única variável que o Brasil amplia a participação global nos anos 2000 é o consumo. Teve um boom de consumo no Brasil, né, no período pós-2004, que converge, né, a expansão dos preços internacionais das commodities, a recuperação das rendas do trabalho a partir do crescimento do salário mínimo. Nós temos também a expansão do crédito, isso combina num boom de consumo que não vem acompanhado de um boom de investimento, como nós vimos ali, tomando o investimento per capita. Os investimentos até cresceram, mas não na velocidade do consumo, o que vai criando desequilíbrios macroeconômicos mais diversos. A expansão, na criação de uma expansão de classes médias, isso vai acontecer no Brasil e em vários outros países. Eu me recordo ter destacado um estudo recente do Banco Mundial sobre isso, sobre a relação entre o ciclo de preços de commodities e o desempenho mais geral das economias e particularmente de indicadores sociais. Nós tratamos desse tema em determinado momento no nosso curso, quando falávamos de ciclo e quando falávamos também dos indicadores sociais. Notem aqui que a China, né, tem uma participação do consumo global que é crescente, mas que é menor proporcionalmente a sua participação nos investimentos e menor proporcionalmente também do que o seu tamanho já de economia. O modelo
asiático em geral e chinês foi de muita ênfase na formação bruta de capital e nas exportações, e menos no consumo do mercado doméstico. Nos últimos anos, os líderes na China estão tentando redirecionar para o mercado doméstico e esse esforço ganha maior ênfase agora com a pandemia e com todo esse conflito geopolítico criado, né, que vai levando a China mais para dentro. Vejam também o crescimento da participação desse sul global no consumo. A América Latina basicamente estagnado, não perdeu muito espaço relativo, mas também não ganhou, diferentemente, por exemplo, dos investimentos em que nós perdemos espaço relativo. E a Ásia, em desenvolvimento, ganha espaço. Aqui nós olhamos o consumo per capita. Então, se a China já investe mais por habitante do que o Brasil e o México, em termos de consumo per capita, os nossos países ainda têm um padrão melhor. E a Coreia descolou completamente. Hoje tem um consumo per capita quase 3 vezes maior do que o brasileiro e mais do que o dobro do mexicano, mas ainda abaixo do que se observa na Alemanha, no Japão e nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um volume de consumo per capita que proporcionalmente é muito maior, é quase o dobro do que outras duas grandes economias de mercado, Japão e Alemanha, a despeito do fato de que o seu investimento per capita não é o dobro do investimento per capita desses outros países ou outras variáveis. Isso tem muito a ver com a expansão do endividamento, né, o consumo movimentado por dívida que caracterizou a economia dos Estados Unidos dos anos 90 para cá. Aqui nós temos a distribuição do consumo governamental, em que o Brasil mantém aí tem uma pequena queda na margem do total dos gastos do governo. Isso significa o quê? O governo adquire bens e serviços para prestar serviço à população, educação, saúde, serviços em geral. E é um grande comprador, é uma fonte de demanda muito grande. Lá atrás, né, quando nós falávamos da macroeconomia, dos seus atores, nós trouxemos os grandes números para vocês observarem. Também aqui o sul global cresce em participação, mas ainda metade do gasto governamental global é dos países do G7. O gasto per capita nós vamos observar, né, que China, México e Brasil têm níveis muito parecidos, abaixo do gasto per capita observado dos países de alta renda e também da Coreia. Do ponto de vista produtivo, aqui está a produção da indústria extrativa, da indústria de transformação e dos serviços de utilidade pública, na qual a China vai emergindo como o grande produtor no mundo. O Brasil tem um espaço, mas é um espaço declinante. Então o auge do Brasil foi na década de 80 e estamos em declínio. Esse declínio é particularmente visível na indústria de transformação. Se nós estamos nos anos 70, nos anos 80, o Brasil tinha uma produção industrial que era muito maior do que a soma do que todos os países asiáticos, os principais, produziam. E desde lá nós estamos em queda livre. Também o México em queda relativa, a despeito da sua estratégia de maquiladoras. Brasil e México agora com a mesma produção. Se vocês forem observar a produção latino-americana, que já foi de 8,6% da produção global na média dos anos 80, caiu para 5,7%. E a indústria é o centro do dinamismo das modernas economias de mercado. Não só a indústria, como os serviços mais sofisticados, mas em geral a relação estreita entre a indústria de transformação, de alta tecnologia, e os serviços sofisticados. Então, a perda de participação relativa da indústria da América Latina, porque só as duas grandes economias estão em franco processo de desindustrialização, as demais também, mas as duas maiores, México e Brasil, chama a atenção. O mundo asiático, pelo contrário, ampliou sua participação na produção industrial em função da China e dos demais países. O G7 perdeu bastante participação relativa e os demais países do mundo, na margem, também perderam um pouco de participação. De novo, os ganhadores da globalização, aqui da integração produtiva, da integração comercial, passam a ser os países asiáticos nessa era pós-anos 80. Aqui nós, do ponto de vista de média decenal, vemos a estagnação da produção industrial por habitante no Brasil. Houve um crescimento
no auge da industrialização, chegamos num pico nos anos 80, e de lá para cá é queda tanto do ponto de vista da participação no total global, quanto do ponto de vista de uma semi-estagnação da produção industrial por habitante. Notem que essa queda nos anos 2000 se dá quando há um boom de consumo. Não é à toa que o Brasil vai cobrir essa expansão de consumo por aumento de importações, o que vai gerar déficits externos. Também vamos experimentar alguma pressão inflacionária. O boom de consumo não vem associado a um boom de investimentos e um boom de produção industrial nos anos 2000. Aqui nós comparamos a produção per capita nessas 4 economias, em que o Brasil estava à frente da Coreia, por exemplo, nos anos 70, e passa a ficar bastante para trás. Na produção agrícola, o Brasil tem um destaque maior e o sul global tem um destaque maior. Na exportação de bens e serviços, nós ficamos ainda pior. O Brasil tem uma participação nas exportações globais que é menos da metade do que a sua participação em termos de PIB, ou em termos abaixo, inclusive, da sua produção industrial. O México teve uma estratégia mais agressiva de expansão de exportações de bens, de manufaturas principalmente. Aqui são bens e serviços. E os países asiáticos, que cresceram muito. Não à toa, na exportação per capita, comparando aí essas 4 economias emergentes em desenvolvimento, o Brasil ficou estagnado. Ele estava à frente dos demais nos anos 70 e mais ou menos equiparados nos anos 80, e fica para trás de México, de Coreia e da China, e muito para trás dos demais países emergentes em desenvolvimento. A Coreia hoje tem um volume de exportações de bens e serviços que excede a Alemanha e Japão. Tudo isso per capita, evidentemente. Aqui nós temos a distribuição em termos de importações, para que vocês saibam como é que isso se configura. O sul global cresce, e cresce o comércio sul-sul, como nós vimos na parte aí de geoeconomia. Por fim, nós observamos que nos anos 90, pegando os dados do Brasil, principalmente nos anos 2000, vai ter um boom de consumo, os investimentos não conseguem acompanhar e a produção manufatureira está semi-estagnada. As exportações de bens e serviços cresceram um pouco, muito fruto da elevação do preço de recursos naturais, mas o quadro geral é que o boom de consumo não veio acompanhado de um dinamismo industrial e de um dinamismo produtivo, algo, e de investimentos per capita, algo que vai ser decisivo para um processo de instabilidade que nós vamos observar mais recentemente. Em síntese, o Brasil é um país grande, com uma grande população, com uma grande área geográfica, com uma grande diversidade. Observamos um declínio recente na nossa capacidade produtiva e com desafios imensos para manter trajetórias estáveis de robusta expansão, nós e o conjunto dos países latino-americanos. Vamos avançar na sequência.